que está assim interessado em mais um volante, tem essa conversa aí com o Zé Gabriel, eu quero fazer uma indicação de um jogador no futebol argentino que já teve bom destaque tanto no futebol europeu quanto aqui também na América Latina, que é o Santiago Cáceres, atleta de 27 anos de idade, primeiro volante, ele está livre no mercado após não renovar o seu contrato com o Vélez, né, acabou encerrando ainda no último ano, no final do mês de dezembro, e é um jogador que já demonstrou sim um bom futebol. Ele foi contratado ainda muito novo, naquela época pelo Villarreal, na temporada de 2018, né, hoje com 27 anos de idade, saiu cedo aqui da América Latina, fez 34 jogos em 2018 com uma assistência. A questão é que depois ele foi emprestado ao América do México, voltou para o Vélez e teve uma lesão em 2023. Das duas últimas temporadas, ele realizou apenas 20 jogos, né, 2024, com somente 13 aparições. Eu, por exemplo, buscaria apostar nesse tipo de jogador no seguinte aspecto, no início do ano. Por quê? Porque tem a pré-temporada, tem os campeonatos estaduais que ainda não são o ápice, né, o que de fato importa é o início da Série B do Campeonato Brasileiro, e o Cáceres está livre e vinha ficando no banco de reservas. O último jogo dele aconteceu ainda em agosto, mas ele ficou no banco de reservas, por exemplo, em 6 partidas neste último mês de dezembro, mas acabou não sendo utilizado lá no Vélez. Enfim, é um jogador interessante, 27 anos, esse primeiro volante, está livre no mercado, seria a minha sugestão gringa aqui para o Remo. Em outros mapas de movimentação do jogador, a melhor temporada dele recente foi em 2021, já vestindo a camisa do Vélez, também teve uma passagem pelo Gigante América do México, lá em 2020, e na Espanha, aquela boa temporada que ele fez em 2018, antes da sua contusão. E um outro jogador, esse brasileiro, é o Anselmo, que eu também coloco nessa nossa lista, hoje com 35 anos de idade, vinha jogando com frequência lá na Arábia Saudita, acabou o seu contrato ao final do ano passado e ainda está livre. Tá? Um bom volante, chega muito na grande área, a última temporada dele na Série A foi pelo Sport, lá em 2018, no futebol brasileiro, né, em geral. Naquele comecinho de ano, em 8 jogos, ele tinha marcado 2 gols e uma assistência. Por ser um jogador, um volantão, aquele cara forte fisicamente, bom nos desarmes, na saída de jogo, também tem um bom jogo aéreo, 1,82 m de altura. Acho que o Anselmo seria um bom reforço para qualquer clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Pode parecer exagerado, 35 anos de idade, enfim, mas é um cara que sempre vinha jogando com frequência nos maiores clubes lá da Arábia Saudita, tanto no Al-Wehda quanto também no Al-Nassr, na temporada de 2021. Você pode deixar a sua opinião sobre esse volante, revelado nas categorias de base do Palmeiras, foi campeão da Série B em 2014 pelo Joinville e também teve essa boa passagem pelo elenco do Sport. Qual seria a sua sugestão nessa função de um volante? Aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, combinado? Seguindo aqui no nosso vídeo, se o Remo tem negociações e busca agora o novo lateral esquerdo, na minha opinião, um jogador que está livre no mercado e que seria um nome interessante para o Remo tentar recuperar é o Henrique Silva, jogador de 30 anos de idade, está livre desde que deixou o Lyon, lá no futebol francês. Por que eu digo essa questão de tentar recuperar? O Henrique, ele estava por último no Lyon, fez 13 jogos, marcou um gol na temporada 23-24 ainda, ou seja, a última atuação dele aconteceu ainda no mês de maio do ano passado, um jogador que está há muito tempo parado. Tecnicamente falando, tá, para uma Série B, o Henrique Silva seria sim um excelente nome. Ele não foi aprovado no Nantes da França, onde seria contratado pelo outro clube francês, por conta de estar um pouco acima do peso. Tá? E depois disso sumiu. Né? O Henrique Silva não foi comentado em mais nenhum clube, seja aqui no futebol brasileiro ou internacional. É uma contratação arriscada? Claro que é, seria para qualquer clube. Mas, como estamos agora no começo da temporada, tem uma pré-temporada, tem jogos no estadual ainda que, convenhamos, não vale muita coisa. O principal para o Remo é se preparar para a fase decisiva, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, algumas contratações de jogadores que ainda estão livres, um tempo parado, precisa recuperar, acho que o Henrique Silva seria, sim, uma escolha bem interessante para esse próximo ano. Aqui está o mapa dele de movimentação na Liga Francesa, nessa última participação que ele teve, 11 jogos, 6 como titular, teve sim bons momentos já, vestindo a camisa do Lyon, já atuou inclusive como um lateral direito. Aqui no Brasil, a última temporada dele aconteceu lá ainda em 2020, né, naquela ocasião pelo Vasco, ele fez 29 jogos, 28 como titular pelo clube Cruz Maltino, antes de acertar a sua saída para o Lyon, jogador revelado pelo Vasco. A melhor temporada dele por lá aconteceu justamente em 2020, também boa participação em 2018,
ano que inclusive o Vasco esteve na Copa Libertadores, né? Sobre outras opções também hoje no mercado, eu quero falar com vocês, vamos lá, agora sobre o Dodô, né? O Dodô, 32 anos, mais um experiente que está hoje livre no mercado. O último clube dele foi o Santos, onde ele não atuou em 2024. Então é mais um jogador, essa posição de lateral esquerdo, que ela é muito complicada. Não tem tantas opções boas assim, não tem tanto jogador livre no mercado, e quando tem jogador atuando é uma posição cara. Então, assim, as laterais no Brasil elas vivem uma precariedade muito grande. Tá? O Dodô, tecnicamente falando, não tem como negar, é um ótimo jogador, a questão é que não atua desde 2023. Em 2024 ficou algumas partidas no banco de reservas, né, ali no meados do mês de março, no Campeonato Paulista. Aqui está o mapa dele de movimentação na última Série A que fez em 2023 pelo Santos. Não foi muito bem, né, em 19 jogos, todos como titular, uma nota média muito ruim, de 6,48. A última boa temporada do Dodô aconteceu em 2021, pelo Atlético Mineiro, teve alguns jogos por ali, foram 34 partidas, um gol marcado e uma assistência. 2020, por exemplo, não jogou, né, depois de deixar o Cruzeiro. Não me surpreenderia, por exemplo, se o Dodô aposentasse. Tá, já nessa próxima temporada. Atleta revelado nas categorias de base do Corinthians, passou também no Bahia em 2011, na Roma, Inter de Milão, Sampdoria, os 3 clubes no futebol italiano. O melhor ano dele foi pelo Santos, lá em 2018, com 50 jogos, um gol marcado e 4 assistências. E para finalizar o nosso vídeo, um jogador que não está livre no mercado, mas é um nome que me agrada muito hoje no futebol português, é o brasileiro Matheus Pereira. Lateral esquerdo, 24 anos de idade, tem contrato em definitivo com o Santa Clara até junho de 2028, atleta revelado nas categorias de base do Cruzeiro. Já teve outros bons desempenhos, né, tanto na Série B, vestindo a camisa da Raposa, quanto também pelo Guarani. Eu vou mostrar aqui o mapa dele de movimentação na Série B, né, que ele fez em 2022, um mapa preenchido principalmente pelo lado esquerdo. Em 2021 também, vestindo a camisa do Cruzeiro, naquela época, estreou no profissional ainda em 2020. Então, um jogador que é jovem, tem só 24 anos, já teve boas aparições aqui na Série B, um bom lateral esquerdo, tecnicamente falando, ágil, tem um bom 1 contra 1, e lá em Portugal também começou bem. Essa atual temporada, em 13 jogos, ele foi titular em 5 deles, uma nota média de 6,91, indo para a sua terceira disputa da primeira divisão portuguesa, anteriormente jogando pelo Vizela, né, na temporada passada, 4 gols e 2 assistências em 36 jogos. Enfim, você pode deixar a sua opinião sobre o lateral esquerdo, o que você pensa a respeito dessa posição. Para mim, se pudesse escolher aqui os dois, né, para o Remo hoje, em primeiro lugar, acho que seria o Matheus Pereira, um cara mais jovem, em segundo, o Sander, e se fosse para fazer uma aposta em tentar recuperar, seria o Henrique Silva, tá? Jogador que tem passagem pelo Lyon, enfim, mas não joga já tem um tempinho. Pode deixar a sua opinião, não esqueça de se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta por aqui, e faça a sua aposta também com a Betfair, retorno do futebol brasileiro. Você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem burocracia, o link na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!